Fala pra frente, Subtenente Fábio na área. Esse é o canal É Pra Frente que se anda, aquele espaço pra gente falar sobre concursos. E o bola da vez desse vídeo é o CFC PEMERG 2022, concurso que foi realizado agora no domingo, tá? Pelos soldados da corporação. A gente vai tentar fazer uma análise da prova aqui, tá? Não vai ser superficial, mas também não vai ser nada tão aprofundado assim. Não vou resolver a prova toda. Vou falar de algumas questões, alguns pontos que eu achei importantes. Então vai ser importante aí para o soldado, para o cabo que pretende fazer o CFS, né? Tem sempre aquele bizu de corredor, se vai sair a prova, se não vai. Para quem vai fazer também o QA, eu acho importante a gente dar uma analisada nessa prova para a gente começar a entender a cabeça da banca da PEMERG, né? Como ela está começando a cobrar as coisas, o que ela está exigindo dos seus policiais, dos seus graduados. Então acho que vai ser, na realidade, vai só acrescentar, tá? Então, vem comigo. Bem para frente, vamos falar do conteúdo da prova, né? O número de matérias, o número de questões. A prova teve 50 questões e teve aqui como o seu principal critério de desempate vai ser a maior nota de direito processual penal comum, tá? Foram 10 questões, direito penal comum, 10 questões, direito administrativo, 15 questões, legislação especial, 10 questões e CTB, 5 questões apenas. Vocês podem reparar que eu coloquei aqui o direito administrativo e a legislação especial em cor diferente, né? Porque eu vou discriminar os respectivos assuntos distribuídos aí no número de questões dessas matérias. Então vamos para o próximo slide. Aqui no direito administrativo, e eu já falei disso em outros vídeos, eu achei interessante isso da gente aqui estudar, forçar o policial, né, a estudar as nossas legislações internas, né? Porque, claro, a gente tem que saber o que é uma responsabilidade civil do Estado, administração direta, indireta, autarquia, sociedade de economia mista. Enfim, a gente tem que saber disso. Mas é legal, eu acho muito importante, assim, para a base profissional, você correr atrás, saber dos seus direitos, dos seus deveres, tá mais focado na legislação interna da própria corporação. Então, eu achei isso muito massa nessa prova. Achei que acrescenta demais, tá? Então, aqui no direito administrativo, como eu já falei, é o Estatuto do Policial Militar, né? Foram 6 questões. A Lei de Remuneração, a Lei 279, que na minha concepção, ela foi exigida por causa dessa lei aqui, né? Que altera a Lei 279, que é a Lei do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro, né? Aqui está toda aquela confusão do famoso pedágio, dos 17%, do tempo que falta para chegar a reserva remunerada, né? Enfim, tem toda aquela discussão, o pessoal sem entender muito bem. Lógico que uma coisa nova dessa, né? Eu tô sempre batendo nessa tecla, né? O concurseiro tem que se atualizar e se antecipar. Então, assim, saiu, por exemplo, a lei que alterou a lei de probidade administrativa. É certo que os próximos concursos, com a lei de probidade administrativa, vai cair todas aquelas atualizações. Pode bater ali no que mudou, que é certo de cair. Não tem jeito, né? É óbvio isso. A lei de remuneração com 3 questões. Essa lei do Sistema de Proteção Social com 4 questões. E a resolução da Secretaria de Estado da Polícia Militar, né, número 971 de 2020. Essa lei ela regulamenta a instauração e o funcionamento da Comissão de Revisão Disciplinar, né, do CRD, dentro do âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E caiu 2 questões, tá? Referente aí às leis especiais, 3 questões da Lei Maria da Penha. Olha o que eu falei, 9 de junho, no Stories, eu coloquei lá no Instagram. Dá uma olhada no que eu disse aí. Tô para chutar aí umas 3 questões dessa na prova de vocês sobre Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Beleza? Continuando, 2 da Lei Antidrogas, 2 questões do Estatuto do Desarmamento, uma questão da Lei de Abuso de Autoridade, uma questão da Lei contra o Racismo e uma questão da Lei Antitortura. Essas foram
as leis especiais, perfazendo aí as 10 questões. Bem para frente, nós vamos ver algumas questões de algumas matérias, tá? Vou começar por processual penal comum. Escolhi 3 questões dessa matéria para falar, tá? A gente vem batendo muitas questões e começa a ver uma tendência, né? As questões que vêm caindo, que vêm sendo cobradas nessas provas. Escolhi mais questões de processual penal comum por ser o maior critério de desempate das matérias. Beleza? Então vamos lá, olha só. Sobre o Decreto-Lei 3.689, 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Marque a alternativa correta. Para frente, a ideia aqui não é nem dar o gabarito, né? Beleza, a gente vai falar aqui o gabarito e tal. Mas a ideia, eu quero mostrar para vocês o que eu falei lá atrás, em outros vídeos. Olha o que eu falei nesse vídeo aqui, antecipando seu edital do CFC. Foi publicado em dia 18 de abril. Bom, na cadeia de custódia, o que a gente tem para falar aqui? Aqui está relacionado às provas, tá? O eixo do processo penal, a gente já entendeu que são as provas, né? Que tudo gira em torno delas. Então, assim, a cadeia de custódia das provas funciona como um registro onde fica documentado a cronologia de posse, de movimentação, de localização, do armazenamento das provas. A grosso modo, assim, bem a grosso modo, a cadeia de custódia está diretamente ligada à integridade das provas. Se você seguir esse raciocínio, você vai matar uma questão dessa com muita tranquilidade. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Esse item 1 aqui, ele está certo, tá? Dá-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Até aqui vai, tá? Até aqui vai. Daqui para cá, não. Homem e funcionário público. E vai entrar idoso, criança, não lembro de todos agora de cabeça, mas homem e funcionário público é o que não é, tá bom? Então essa questão aqui, ela tá errada. No item 3, o agente público que reconheceu um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por seu descarte se ele reconheceu um elemento que tem tudo a ver com a produção de prova, né? Prova pericial aqui no caso, ele fica responsável pela sua preservação, né? Vai preservar, vai guardar aquilo ali, vai mostrar, vai utilizar no processo, né? No procedimento. Então, o erro aqui está o descarte, tá bom? Então, a gente já descarta aqui, falando de descarte, já descarta o item 3. E o item 4, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E essa aqui está certa, tá? Houve uma confissão do acusado, tá? Mas mesmo assim, se tem o vestígio, vai ser realizado o exame de corpo de delito. Beleza? Então, a resposta aqui é somente os itens 1 e 4 são certos. Tá? Para mim, esse gabarito é letra C. Eu bati nesse assunto. O que eu trouxe aqui? Sobre a situação da cadeia de custódia. Tá? Já foi cobrado em outras provas internas da Polícia Militar. Então, a gente já vê que dentro de processo penal comum vai cair, pode vir de outra maneira, então fica ligado nesse assunto, tá? Cadeia de custódia. Essa questão aqui para frente eu escolhi porque, além dela ter vindo numa maldade tremenda, tá muito em xeque essa questão de abordagem, né? Desse julgado que teve aí do STJ, do recurso de habeas corpus 158.580, para quem quiser procurar, verificar aí na internet, sobre atitude suspeita de cunho objetivo, né? Que não tem mais aquela situação de o indivíduo não está mais condizente com o ambiente, de repente está muito calor, ele está com aquela jaqueta, ou você passou de viatura perto e viu que o cara ficou muito nervoso, olhando para todos os lados e tal. Quer dizer, você tem que justificar, né, o porquê da fundada suspeita, né? Se a atitude suspeita tem cunho objetivo, tá? Então, assim, isso está muito em voga
tem se falado muito nisso. E o que a prova vem e me faz, né? Coloca uma questão de busca pessoal, né? Não está nada fazendo referência a esse julgado do STJ, mas veio numa maldade tremenda, né? E o porquê isso aqui, ó? Vamos lá, que é a alternativa correta. Proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida e objetos, tendo que apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados ao fim delituoso. O que acontece? Até aqui, ó, é letra de lei, tá? Até aqui, letra de lei. E o artigo 240 do Processual Penal, ele fala da busca pessoal ou domiciliar. Mas o primeiro parágrafo vem letras de A ao H, aonde tem situações ali onde vai proceder com a busca domiciliar. Tá? E o parágrafo 2º é falando sobre a busca pessoal. Só que o parágrafo 2º tá aqui, ó. Proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de alguém oculte consigo arma proibida e objetos. E aqui vem falando e objetos mencionados da letra B a F, pula G, tá? A G não é mencionada, e a H do artigo anterior. Então, assim, o que acontece? Aqui já vem falando sobre a busca domiciliar, porque tá lá nesse rol que eu falei de A a H do parágrafo 1º do artigo 240, que fala das duas buscas, tanto pessoal quanto domiciliar. Mas a questão aqui que a gente quer saber, ela está certa, mas é uma maldade, né? Se você vem batendo aqui a letra de lei, chega aqui proibido em objetos, aí você vê também o quê? Que também pode ser outros objetos mencionados do B a F e H. E essa aqui, tendo que apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fim delituoso, é a letra D. Quer dizer, dolorido demais, né? Essa aí eu achei uma questão bem pancada. A gente tem aqui que também está certo, e sempre causa dúvidas, né? Busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Tem hora que o polícia leva isso para a prática e fica preocupado, né? Do milindre, tanto de quem vai ser abordado, o policial que vai abordar. Enfim, aqui a gente que tem um tempo de rua aí da prática, a gente tem sempre tentar usar o bom senso, claro, preservando a nossa vida e de outrem, lógico, né? Se você tem aquela informação mais apurada, acabou de acontecer, bateu as características, né? Da tarde, da noite, não tem nenhum policial, né? Nenhuma policial feminina, na hora, o jeito é você mesmo fazer, tá? A busca pessoal, tá certo? Tá previsto na lei. E aqui, a busca pessoal dependerá de mandado, no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, que também está correto. Para mim aqui, o gabarito é letra D, os itens 1, 2, 3 estão corretos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Já nessa aqui para frente, eu não vi ainda uma prova de processual penal comum que não vai falar em flagrante delito. Vai cair uma questão de flagrante delito. São um tipo de assuntos dentro da matéria que não dá para a gente ir sem... Tem que saber. Uma prova que se exige processo penal comum, vai cair flagrante delito. Não tem jeito, tá? Aqui, ó. Nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem, exceto, tá? É a questão que veio até mais tranquila, porque acaba sendo decoreba, né? Está cometendo a infração penal, né? No momento, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade ou pelo ofendido em situação que faça presumir ser o autor da infração. E aqui
que tá o erro, né? É encontrado dias depois. Não é dias depois, é logo depois. E dá pra gente ter um macete para isso, né? Tem que lembrar sempre que está cometendo, né? Linha A, né? No caso, a letra A. B, acaba de cometer. É perseguido logo após. A gente lembra que do A, o A vem primeiro que o D, tá? E é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos e papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Beleza? Então, a questão certa, no caso aqui, né? Exceto o que não está de acordo, é essa aqui. Letra D. É encontrado dias depois, né? O correto aqui é logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Beleza? A outra coisa também. Geralmente cai tipo de flagrante também, né? Presumido, provocado, próprio, impróprio, real também, já vi essa nomenclatura. Flagrante real e irreal. Toma cuidado com isso, porque vai cair na sua prova. Que tem processo penal comum, vai cair na sua prova. Beleza? Pra frente, chegamos no penal comum. E eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada de novo. Olha o que eu falei no mesmo dia que eu coloquei os stories falando da Lei Maria da Penha. Falei lá sobre o lugar e tempo do crime, tá? Dá uma olhada aí. Pode ter certeza que eles vão cobrar mais ou menos esse direcionamento, né? Se tiver um assunto parecido, por exemplo, lugar e tempo de crime. Nessa prova eles podem ter cobrado lugar, mas na tua prova tempo de crime está relacionado. Então não deixe de ver essas provas, porque vocês vão entender mais ou menos o que a banca, o que a polícia militar está exigindo do graduado dela. Pra frente eu falei de lugar e tempo do crime porque tá sempre caindo esse tipo de questão, tá? Eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Bizu de Prova no Trajeto. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, essa playlist. Dá uma olhada lá, porque são os assuntos que eu acho que são mais recorrentes. Tá sempre caindo, sempre se repetindo, tá? Dá uma olhada lá nessa playlist. Nos termos do artigo 6º do decreto, 2.848, dezembro de 1940, Código Penal, enfim, caracteriza como lugar do crime. Aí tá aqui, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tá aqui, a questão certa é essa. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Faltou aqui o complemento, né? Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu totalmente a ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui não tem esse totalmente, né? No todo ou em parte é aqui, que é o correto. E considera-se praticado crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tá. Eu coloco nesse vídeo que eu falei para vocês lá, sobre lugar e tempo do crime, eu falo lá sobre dois mnemônicos que tem lá, luta e luata, para conseguir diferenciar lugar e tempo do crime do Código Penal para o Código Penal Militar. Tá? Então é bem interessante para vocês verem lá. Não caiu o Código Penal Militar nessa prova aqui, mas é muito bom você ter essa diferenciação já na cabeça. Aqui no direito administrativo, claro, peguei uma da Lei do Sistema de Proteção Social, né, dos militares do Estado, do Rio de Janeiro. Lógico que ia cair, não tem jeito, caiu 4 questões, né? O que vem ratificar mais uma vez que eu venho falando sobre se antecipar e se atualizar, né? Não tem jeito. Lei nova, ia cair mais questões dela mesmo, tá? Mas também, né, ela veio assim em letras de lei, tá? Quem viu a lei lá, ela não veio aprofundando tanto em base de conhecimento, de conceito, né? Então, assim, isso aqui é o artigo 6º, tá? Não se aplicam ao SPS merge, né? Senão eu vou ficar falando toda hora esse palavrão do caramba aqui, grande pra caramba a nomenclatura. O regime jurídico e a legislação de regimes próprios da Previdência Social dos servidores públicos. Aqui é o artigo 1º, tá? Sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro. É o conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas.
de remuneração, pensão, saúde e assistência nos termos dessa lei e das normas e regulamentações específicas. Temos aqui também, para fins do disposto nessa lei, a denominação Corporação Militares e Estado refere-se à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E são beneficiários, né, desse sistema de proteção social os militares ativos e inativos, seus dependentes e os pensionistas militares na forma dessa lei. Tá? Aqui todos os itens estão corretos. Tá? Os itens 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Vamos para a próxima. Aqui já tem a Lei Maria da Penha, né? Era a minha aposta aí, 3 questões, que é um cair na prova, foi exatamente a quantidade que caiu. Essa lei é uma realidade até para você ingressar na Polícia Militar. Essa lei já era cobrada na PF, PRF, foi cobrada na Polícia Civil, agora até 6 questões dela na prova de inspetor, 3 questões sobre Maria da Penha na prova de investigador, e agora o governador sancionou uma lei aí que tem a obrigatoriedade de 3 leis para o ingresso na Polícia Militar, né? Vai fazer a prova para soldado, vai ter que estudar a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e a Lei de Inclusão com Pessoa com Deficiência, tá? Então tem essas 3 leis agora que são obrigatórias. A tendência disso é reverberar aí nos cursos internos também da corporação. E não foi diferente, caiu aí as 3 questões, tá? Vamos lá. Sobre a lei, né, 11.340, 2006, a Lei Maria da Penha, e que é assertiva correta. Verificar a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, né? Imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então vamos aqui, ó. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, tá certo? Tá? Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, também está certa. E pela autoridade judicial, também está certo. O que aconteceu aqui, né? Eles inverteram, né? Aqui começa pela autoridade judicial, depois vem pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, e por último aqui pelo policial, quando o município, quer dizer, botaram a letra da lei, só inverteram a ordem para dar uma dificultada, né? Mas foi uma questão até bem tranquila, certo? Então, os itens 1, 2 e 3 estão certos. E por último, para frente, eu falei aqui também, dá uma olhada no que eu falei sobre normas gerais de circulação e conduta do CTB. As normas gerais de circulação e conduta, aqui teve modificação, dá uma olhada aqui nesse artigo 29, presta bem atenção ali, essas normas de circulação e conduta para veículo de socorro de incêndio, socorro de emergência, veículo policial, operação e fiscalização de trânsito, a gente tem também as ambulâncias, houve algumas modificações, porque esses veículos gozam de livre circulação, né? Livre estacionamento, livre parada, mas tem os requisitos para isso, quando que eles podem gozar desse privilégio, tá bom? Por quê? Ele quer a incorreta. Ele dá um caso concreto durante uma abordagem a um indivíduo em atitude suspeita. A guarnição do setor de radiopatrulha Alfa do 47º BPM foi questionado por um cidadão pelo fato de a viatura, além de estar parada em frente a um local sinalizado com uma placa de proibido estacionar, estava incomodando os clientes de um bar próximo com o sistema de iluminação vermelha intermitente acionado. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa incorreta sobre o trânsito de veículos de polícia nas vias terrestres abertas à circulação. Aí vem aqui. Houve alterações, tá? Teve uma lei que alterou o CTB, que é a 14.071 de 2020, né? Quando eu falei lá no vídeo, não botei essa parte aqui, mas cheguei a falar também da carteira, né, da CNH, que também houve modificações no seu prazo de validade. E também teve aqui
nessas normas de circulação e conduta, tá? Mas vamos aqui. A incorreta aqui, ou no caso a resposta certa da questão, que ele quer a incorreta, é a letra A. Deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito ou operações de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados, não configura infração de trânsito tipificadas no CTB. Configura sim, tá? O artigo 222 das infrações de trânsito. E aqui, a letra B. Os veículos de polícia gozam de livre estacionamento e parada quando em serviço de urgência, de policiamento extensivo ou de preservação de ordem pública. Essa questão está certa, tá? O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Também está certo. E a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Também está correto. Então, a resposta incorreta é a letra A. Tá beleza? Você vê que eles misturam os assuntos. Por quê? Já pegou a modificação, que a modificação está aqui. Na letra B, os veículos de polícia gozam de livre estacionamento e parada quando em serviço de urgência. Era até aqui, tá? Até aqui na lei antiga, sem a correção. Parava aqui. Sem essa lei que mudou, né? Sem a 14.071. De policiamento extensivo ou de preservação de ordem pública não tinha, né? Isso aqui dá um respaldo. Por quê? Na preservação de ordem pública. Por exemplo, uma viatura fica parada numa praça, né? Vamos dizer que perto da praça lá vai fazer um PB, né? Um ponto base, é um ponto sensível do local que está tendo um índice grande de roubo, de furto, está próximo um ponto de ônibus que no horário de trabalho, maior circulação de pessoas, de ir e vindo para o trabalho, está tendo uma incidência ali. Para-se a viatura ali, estaciona, para em cima de uma praça, né? Tu não pode estacionar em cima de calçada, né? Passeio público. Você para ali a viatura em cima de uma praça com a luz intermitente, né? Por quê? Preservação da ordem pública. Essa alteração aqui vem mais para dar até um amparo, né? Para o policial, para os policiais, bombeiros, né? Todos esses veículos que estão dentro desse rol de salvamento, socorro de incêndio, salvamento, fiscalização de trânsito, operação de trânsito, enfim. Então isso é interessante, né? Porque antigamente parava a viatura lá e não tinha esse respaldo. Você tinha que parar, de repente tu não pode parar numa rua que vai atrapalhar o trânsito. As ruas, de repente, são estreitas, onde você parar fica ruim. De repente ficava em cima de uma calçada para fazer aquela ordem de policiamento ali e não tinha esse respaldo. Então isso é interessante, o que foi alterado aí, tá certo? Aí você vê, a alteração tá aqui, e ela tá certa aqui. O problema é que ele misturou a alteração que teve relacionado a esses veículos, né? A norma, a livre circulação, parada, estacionamento, e misturou com a infração. E essa infração, tá? Não teve alteração. Então, eu até abri a tela porque essa infração não teve alteração. Ó. O artigo 222, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência, sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, socorro de incêndio, a mesma coisa que está lá. Tá? É uma infração de trânsito. Eu fiz questão de mostrar o livro porque ele é de 2007, tá vendo? É um código antigo, né? E essa lei agora foi de 2020. Então essa infração já tem há bastante tempo, tá? Então eles misturaram. O que a questão fez? Misturou a alteração, né, com a infração que já tem há tempos, tá? E essas são as maldades que a banca costuma fazer, tá certo? Eu vou encerrar por aqui.
Eu sei que muitos aí queriam que tivesse mais questões, né? O pessoal fica sempre esperando o gabarito. Mas eu não sou professor dessas matérias todas, vai ter muita coisa para conferir. Não vai ter o tempo hábil até para passar realmente o que eu acho importante. Esses bizus de vocês tá sempre se ligando nesse macete da questão, do que eles estão misturando, o que você pode absorver ali como conhecimento, o que pode agregar para você, você refazendo essas questões, você olhando agora com um olhar mais crítico, né? Tá sem o nervosismo lá da hora, tá? Então, assim, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, clica no sininho aí para ativar todas as notificações, tá? Compartilha com seus amigos. Não esquece, vai publicar alguma coisa lá no Instagram, usa aí a minha hashtag lá, hashtag os objetivos derrotam os medos. Espero estar ajudando a todos, né? Eu tenho conversado muito aí via WhatsApp, direct com a rapaziada que fez aí, né? Com os soldados que fizeram essa prova no domingo. Estão aí na esperança, fizeram o papel de vocês, tá? Se não for dessa vez, fiquem tranquilos. Soldado de polícia ainda, tá novão, vai cair para dentro, vai continuar e tem muito caminho para trilhar ainda, beleza? Mas a sua parte você fez. Estudou, correu atrás, agora é só aguardar o resultado. Fica na paz, é pra frente que se anda e tchau!